Agora a gente vai falar de um tema, gente, que é um dos pontos mais sensíveis e cruciais na pauta nacional e que impacta diretamente a gente aqui, a municipalidade. É a reforma tributária. A gente levou anos, décadas, para a gente poder simplificar, né, os impostos no Brasil, a lei de impostos no Brasil. E a reforma tributária é a mudança mais profunda na arrecadação do país em décadas, como eu falei. A lógica é clara, é tributar o consumo no destino, acabando com aquele efeito cascata. Bom, a transição da reforma tributária será um pouco longa, né, gente? Começa agora em 2026, mas só termina em 2032. Mas ela exige ações imediatas dos senhores gestores para garantir que essa transição signifique justiça fiscal e, o mais importante, mais recursos para serem investidos nos seus municípios. Bom, para falar sobre esse tema, a reforma tributária, eu quero convidar ao palco Rodrigo Espada. Por favor, aplausos ao Rodrigo. Rodrigo é auditor fiscal e ele participou ativamente na construção da nossa reforma tributária. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Raquel. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pessoal, então vamos lá. É um tema complexo que eu não tenho a pretensão de explicar toda a reforma tributária para vocês em 30 minutos. Mas eu vou trazer os principais pontos para ninguém sair daqui falando, eu não entendo a reforma tributária. A gente vai sair daqui entendendo a reforma tributária e os principais impactos para o municipalismo. Tem que lembrar que a reforma tributária mexe com tudo. Mexe com todas as empresas, vai mudar o preço que elas têm que vender, aonde produzem, por quanto vende, por quanto compra, tudo. Todo o planejamento tributário. E vai mudar também a arrecadação de todos os municípios, de todos os estados e da União. Não é pouca coisa. A gente está falando de dinheiro, está falando de financiamento dos entes federados e está falando também de recurso que sai de todas as empresas. Bom, eu vou pular muita coisa, porque essa apresentação é de 1h15, e eu vou falar em meia hora para vocês. Primeira questão, rapidamente, por que a gente precisava fazer a reforma tributária? A Raquel falou que a gente precisa melhorar o ambiente de negócios, modernizar, simplificar e acabar com a famosa guerra fiscal, que só prejudica o Estado de São Paulo. A guerra fiscal sempre prejudica o Estado que é mais produtor, que tem mais empresas, porque todos os outros 26 estados ficam tentando levar empresas para o seu estado, dando benefícios fiscais. E São Paulo só perde, vem perdendo. Exemplo disso é, por exemplo, eu estava ontem em Prudente, a gente vê como desenvolveu a região de Três Lagoas, na divisa com Mato Grosso do Sul, a região de Extrema, em Minas Gerais, como desenvolveu. E as empresas estão indo para o Nordeste, Centro-Oeste, e não estão vindo para São Paulo. Ou melhor, estão saindo de São Paulo. Isso prejudica muito a nossa arrecadação e o emprego, renda e investimento aqui em São Paulo. Como é que é o nosso modelo hoje? 5 tributos sobre o consumo. Lembrando que a tributação sobre o consumo é um imposto que a gente paga embutido no preço de tudo que a gente compra. Uma tributação opaca. A gente não vê que está pagando, mas está pagando em tudo que a gente compra. Tem 5 tributos: PIS, COFINS, IPI para a União, ICMS para os estados e o ISS para os municípios. Olha como impacta. O presidente Paulo Zilkowski colocou. A maior arrecadação dos municípios vem daqui, da cota parte do ICMS, 25%, que vai extinguir. O ISS vai extinguir, que é a arrecadação própria, e os municípios também têm uma cota do IPI, vai extinguir. A gente vai extinguir esses 5 tributos e trazer um imposto do tipo IVA, que já foi implantado em mais de 180 países do mundo,
e não tem país que implantou o IVA e voltou atrás. Então, é um modelo muito testado, muito mais simples. Eu não vou explicar para vocês o IVA, mas, basicamente, tem base ampla, ou seja, tudo paga o IVA. Acaba com esse negócio. Eu sou serviço, eu pago o ISS. Eu sou comércio, eu pago o ICMS. Eu sou indústria, eu pago o IPI. Não, o IVA não quer saber o que você faz. Serviço, vai pagar o IVA. Comércio, paga o IVA. Produtor rural, paga o IVA. Indústria, paga o IVA. O IVA é o seguinte, você tem um CNPJ? Tenho. Você tem um valor adicionado, um valor agregado, ou seja, você vende por valores maiores do que você compra? Quase toda empresa é assim, para se sobreviver. Então, sobre essa margem, que é o valor adicionado, o valor agregado, se paga o IVA. É isso. E muito mais simples. Por isso que é base ampla. Tributação no destino, a Raquel falou. Isso aqui que acaba com a guerra fiscal. Porque hoje a gente tributa a produção. A empresa que está aqui em Bauru paga ISS para Bauru e o ICMS para o estado de São Paulo, 25% volta para o município de Bauru. O que importa é onde está a empresa. Onde está a empresa é aquelas regras e o imposto vai ficar para onde está a empresa. Para o IVA, é irrelevante onde está a empresa. Eu não quero saber onde está a empresa. O que vale é onde está o rei consumidor. O consumidor que paga o imposto quando ele está comprando. Então, é lá, naquele município, naquele estado, que vai ficar o imposto. Isso vocês já percebem que muda tudo para os municípios. Os municípios hoje recebem a arrecadação das empresas que estão naquele município. Como é que vai ser? A arrecadação dos municípios não tem relação com as empresas que estão no município, especialmente se aquelas empresas vendem para outras regiões. A arrecadação do município vai vir de tudo que se compra, se consome naquele município, independente se foi produzido em outro lugar. Isso é a tributação no destino. E a não cumulatividade plena, tudo dá direito a crédito, é uma metodologia de apuração, tributação zero sobre investimento, tem bons ganhos quanto a isso, que acaba a tributação, a não cumulatividade plena, com o imposto incidindo sobre imposto, o efeito em cascata. Bom, vamos agora para o municipalismo. Efeitos para a economia da reforma tributária e para o municipalismo. Para a economia, muitos economistas fizeram as contas. Nenhum falou que a reforma tributária piora o país. Tem os otimistas que falaram que o PIB do Brasil cresce 20% em 15 anos. E os conservadores falaram que cresce 12% em 15 anos. Em outras palavras, se nós tivéssemos feito essa reforma tributária em 2010, hoje nós teríamos um PIB 12% maior. Nós teríamos um país 12% mais rico. Em outras palavras, se esses 12% fosse dividido igualmente para cada cidadão brasileiro, cada um de nós estaria ganhando hoje R$ 490 a mais por mês. Uma única medida gera um crescimento de 12%, que aumenta a riqueza no país proporcional a um aumento de renda média de R$ 490 a mais por habitante. É muita coisa. É dinheiro para a gente comer melhor, viver melhor, consumir coisas melhores, melhorar a nossa qualidade de vida. O consumo das famílias aumenta, o investimento aumenta 20%, porque no IVA a tributação sobre investimento é zero. Zero. Tudo que se investir vai de crédito para pagar menos imposto. As exportações e importações aumentam,
mas aumenta mais a exportação, melhora a nossa balança comercial. E por setor econômico, vamos lá, cresce 12%, mas é igual para todo mundo? Não é. O agro cresce 10,6%, menos um pouco que a média. A indústria cresce quase 17%, que é um emprego que é importante, maior valor agregado, mais competitividade para a indústria nacional. Serviços, 10% cresce também. Construção civil, 19%. Saúde e educação, 5% e 6%. Agora vamos, impacto da reforma tributária para o Estado de São Paulo, para as finanças e para os seus municípios. E aí, a gente ganha ou a gente perde no final do dia? Depende. Para o Estado de São Paulo, a gente fez as contas, e fez as contas para os 645 municípios de São Paulo. Vou disponibilizar hoje para vocês em primeira mão. Para o Estado de São Paulo produz muito, mas consome muito também. A gente tem 40 milhões de habitantes e a nossa renda média é muito maior do que dos outros estados. O nosso poder aquisitivo é maior. Não dá para comparar a renda de um cidadão de São Paulo, em média, com do Piauí ou da Paraíba, com todo respeito aqui aos estados do Nordeste. Mas é diferente, é factual, é número. Então, a gente tem um consumo muito alto também. São Paulo, o Estado de São Paulo, aumenta a arrecadação com a reforma tributária em 10 anos em 3,71%. É mais dinheiro para segurança, educação, saúde, estradas do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a gente considera nessa conta o crescimento econômico que a reforma tributária vai trazer. Então, você pega um cenário sem reforma tributária, como é que é a produção em São Paulo sem reforma? E como é que é o consumo de São Paulo com a reforma? É um cenário contrafactual. Com a reforma e com o crescimento, a gente vai ganhar. E para o município já muda. Tem município que perde. O impacto nos municípios é maior. Os municípios que são mais industrializados perdem mais. Os municípios que são mais consumidores ganham mais. Eu vou dar um exemplo da região. Bauru cresce 8,23% a arrecadação. Porque aqui tem muito consumo, é um polo regional, as pessoas vêm consumir aqui e não tem muita indústria. Mas se Lençóis Paulistas estivesse aqui nesse quadro, e não está, tem uma perda, Lençóis Paulistas, de 12,5% da sua arrecadação tributária. 12,5%. Agudos, provavelmente também perde, a Ambev está lá. Em Lençóis está Bracel, Luarte, usina de cana, faz toda a diferença. Então, vocês podem ver, Araçatuba de Lador, nosso prefeito lá, ganha 7,45%. Mas se pegar Osasco, perde 5,27%. Esse é um desafio para todos os municípios. Os que perdem mais vão ter que se adaptar à nova realidade. Tem um seguro-receita e uma transição de 50 anos que amortece as perdas. Quem perde vai ter um seguro-receita que o comitê gestor que foi criado vai recompor essas perdas. Falando em comitê gestor, vamos falar de comitê gestor? Eu acho que é uma grande... só uma questão. Aqui nesse QR Code tem os 645 municípios. Quem quiser saber a arrecadação do seu município, tira uma foto e lá vai ter do seu município. Bom, isso daqui, falando em foto, é uma foto da situação agora. Mas a gente acredita que vai ser melhor que isso. Por quê? Porque isso daqui é estático, só que a economia não é estática. Com a reforma tributária, as empresas vão considerar
voltar a investir aonde tem o maior mercado consumidor, melhor infraestrutura logística, melhor mão de obra qualificada, melhor infraestrutura de portos, aeroportos, internet. E São Paulo é um grande player em todos esses requisitos. E hoje, com o benefício fiscal, guerra fiscal, a gente só perde. Então, o cenário não é estático, a gente acha que em 10 anos vai ser melhor que isso. Por fim, pessoal, comitê gestor muda a governança do imposto. Hoje, cada município tem o seu secretário de finanças e a sua administração tributária para fiscalizar, para cobrar. E aí, acabou com isso. Uma única legislação nacional que vai tratar do imposto municipal, o IBS, que vai ser de competência compartilhada entre todos os municípios e todos os estados do país. Vocês vão perder autonomia? Sim, vai ter autonomia mitigada. O que vocês vão poder decidir? Somente a alíquota. E o Estado de São Paulo também, somente a alíquota. O Estado de São Paulo vai poder falar, em São Paulo é 14% a alíquota. E vocês vão poder falar, no meu município é 3%, por exemplo. E se um Estado ou um município quiser aumentar ou baixar, tem que aumentar ou baixar para todos os produtos e serviços. Você não consegue mais fazer o que se faz hoje. Dar um benefício para um setor ou uma empresa. Isso vai estar proibido. A legislação é única. Então, você pode falar, no meu município não é 3, é 2, mas é 2 para tudo. Não pode ser 2 para aquela empresa. Por um lado, perde autonomia. Por outro, diminui a pressão dos empresários que fazem leilão para conseguir mais benefícios. Pressiona um prefeito, pressiona outro, se você não me der, eu vou para o outro município que vai dar, isso acaba também. Então, é um cenário de mais transparência, mais uma democracia mais aberta, mais plena. Agora, é importante participar desse comitê gestor, porque é ele que vai decidir tudo. Toda a legislação vai estar num órgão novo, que vai ter 27 conselheiros dos estados, um de cada estado, e 27 conselheiros representando os municípios, que já foram indicados. A Confederação Nacional dos Municípios, que o presidente estava aqui, indicou 14 conselheiros representantes dos municípios. Normalmente, secretário de Finanças dos municípios. Eu sei que o de São Paulo entrou e o de Campinas entrou pela Frente Nacional dos Prefeitos. E a Frente Nacional dos Prefeitos indica 13. Eu sei que o secretário de Finanças de Porto Ferreira entrou pela Confederação. São eles que vão estar fazendo a gestão desse novo tributo e das regras. Importante para vocês, vai começar em 2029 a diminuir o ISS e entrar esse novo tributo, o IBS. Tem que adequar os sistemas, o treinamento do corpo funcional das prefeituras, os fiscais, os secretários de finanças, para se adaptar a essa nova metodologia. As notas fiscais de serviços que vocês oferecem para os contribuintes vão ter que ser adaptadas. A última coisa que eu vou falar aqui, eu vou encerrar em 2 minutos e meio. A gente tem uma grande injustiça no país, que é quanto que a gente paga de imposto e quanto que volta para a gente. Fica uma sensação, especialmente aqui em São Paulo, que a gente paga muito e volta pouco. E tem um fundo de verdade. A gente fez as contas. Quanto que a gente paga de imposto para a União e quanto volta para cada estado do país? A gente está chamando de raio-x da injustiça. São Paulo está na última posição desse ranking. A cada R$100 que eu
que você, que todo mundo que vive aqui paga de imposto para a União, volta para a gente apenas R$ 49,00, menos da metade. Tem uma questão de desigualdade regional que é justa. A gente não se exime de ter que ajudar quem precisa. O problema é que tem estados ricos que estão sendo subsidiados por São Paulo também. O Rio de Janeiro, por exemplo, a cada R$ 100,00 que eles pagam de imposto, eles recebem 138 de volta, 3 vezes mais que São Paulo. Brasília, o Distrito Federal, a cada R$ 100,00 que eles pagam de imposto, recebem 210 de volta. Ou seja, a gente está sustentando não só os estados mais pobres, mas também os mais ricos, que poderiam andar com as próprias pernas, ou pelo menos nos ajudar a pagar essa conta. A pagar a conta. Porque está ficando pesado. Está ficando pesado. E a gente tem que rever. O Fundo de Participação dos Estados é a nossa oportunidade. O STF decidiu que com a reforma tributária tem que ser revisto todos os critérios de distribuição de recursos, e a gente vai entrar nessa discussão, que vai se dar no Congresso Nacional, em Brasília. Pelas nossas contas, São Paulo hoje arca com 38% desse fundo e recebe apenas 1%. Nas nossas contas, tinha que receber 12%. Seria 40 bilhões de reais a mais para São Paulo por ano, que é muita coisa, é muito dinheiro. Bom, para encerrar então, eu agradeço, esse é nosso trabalho na reforma tributária. Eu já falei mais de 12 vezes no Congresso Nacional explicando a reforma para senadores, para deputados, um trabalho amplo, e também na mídia. Ganhamos o Prêmio Camp, tivemos 135 artigos publicados e entrevistas dadas na grande mídia sobre um único tema, reforma tributária, que nos deu o prêmio bicampeão, Prêmio Camp, com o melhor trabalho de imprensa do país. Aqui eu deixo um QR Code de um portal que a gente criou, portal que chama Meu Imposto Claro, com cursos, palestras, todas as atualizações da reforma tributária, tudo gratuito, lá para quem tiver interesse. Eu agradeço, eu sei que a reforma tributária não é a bala de prata, não vai resolver todos os problemas do país, mas são passos firmes para transformar o nosso país numa grande nação. E quem sabe até um sonho de uma pátria mãe gentil para todos os brasileiros. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo.